Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz assassinado por engano no bairro de Dois Unidos. Morre no hospital mulher espancada pelo companheiro em Candeias. Táxi metralhado por bandidos deixa 2 pessoas mortas e 3 feridas no município de Igaraçu. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 31 de maio de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Falso dentista é preso em flagrante por exercício ilegal da profissão em uma clínica no bairro do Ibura. A notícia com o repórter Adúlcio Lucena. A prisão aconteceu durante uma fiscalização do Conselho Regional de Odontologia, após uma denúncia anônima. No consultório, o homem tentou justificar os aparelhos odontológicos, dizendo que profissionais habilitados trabalhavam no local, mas ninguém foi identificado. Ele foi conduzido pela Polícia Civil para a Delegacia do Consumidor. De acordo com Juliana Couto, fiscal do Conselho, o homem, que é protético, tem um consultório montado no Ibura, no Recife, mas estaria exercendo função de cirurgião dentista. A equipe de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia recebeu via WhatsApp a denúncia com todas as informações, necessárias para de fato conduzir a investigação. Então, a partir dessa denúncia, a gente conseguiu levantar todas as informações sobre o local, e em uma ação conjunta com a Polícia Civil realizar a ação de fato que identificou o exercício ilegal da profissão. Nós encontramos de fato uma sala, com cadeira odontológica, com instrumentais, com insumo, com registros de fato de atendimentos odontológicos, como restaurações, extrações, além da parte protética de fato que era prestada o serviço à população. Então toda a gente conseguiu identificar todos os instrumentais e todos os equipamentos que seriam só devido para o cirurgião dentista utilizar. Ele justificou, na verdade, que existiam profissionais que atendiam naquele local, naquele estabelecimento, mas a gente não foi apresentado de forma alguma, nem a equipe da fiscalização do Conselho Regional, nem a polícia, nenhum responsável inscrito e habilitado como cirurgião dentista, que era responsável pelos aqueles atendimentos e aqueles registros todos e prontuários em nomes de pacientes. Ele era técnico em prótese dentária, inscrito no Conselho Regional, mas o laboratório estava irregular, o que estava lá, sem nenhuma documentação nem registro, e não tinha nenhum profissional de fato habilitado responsável pelo consultório odontológico. Então, é importante ratificar a população que o exercício do técnico em prótese, ele é específico para os cirurgiões dentistas, para uma prestação de serviço laboratorial. De forma alguma, o técnico em prótese pode, de fato, prestar o serviço direto à população. Em nota, a polícia informou que autuou em flagrante o homem por exercício ilegal da profissão e que foi instaurado um inquérito policial para apurar todos os fatos. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Uma nota aqui, Ciro, do nosso amigo Bruno Cascato, é que você pode ajudar o Hospital do Câncer de Pernambuco e pode ganhar uma motocicleta, isso mesmo. Você participa ajudando na reforma da Enfermaria Santa Águeda, isso mesmo. A rede feminina está vendendo bilhetes no valor de R$20 e esse dinheiro arrecadado é justamente para a reforma do setor. Você pode comprar o bilhete na própria rede feminina, ou se não pelo telefone 3217-8061, repetindo 3217-8061. O HCP agradece a sua ajuda. Olha, minha gente, o ônibus foi assaltado. O coletivo fazia a linha CDU Boa Viagem. O assalto foi na Avenida Caxangá, pertinho do Hospital Barão de Lucena. 2 suspeitos, os caras altamente violentos, agrediram os passageiros e roubaram os pertences. A farmácia Drogazil foi assaltada na Estrada dos Remédios, na Madalena. Um só suspeito armado com revólver roubou dinheiro do estabelecimento. E um estabelecimento comercial, um armazém, foi assaltado em frente à Academia da Cidade, na Rua Cruz Alta, em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes. 2 elementos que estavam armados de revólveres, isso mesmo, armados de revólveres. Eles roubaram dinheiro do apurado, eletrodomésticos, pertencem dos funcionários que inclusive foram trancados no banheiro do estabelecimento.
Nelson de Jesus Marques Pereira foi agredido a golpes de faca peixeira em Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho, pela companheira dele, cujo nome não foi informado. Levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Coab, o rapaz não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Alan Ferreira Anes Júnior, de 24 anos de idade, residente na rua Bulgari, no bairro de Ouro Preto, Olinda, e Larissa Andrade de Paula, 22 anos, residente na rua Redenção, no Jardim Brasil. Os dois foram baleados lá na rua Redenção, no Jardim Brasil, por um tal de Rani. Os motivos não foram informados. As vítimas foram levadas para o Hospital da Restauração, onde Alan Ferreira Anes Júnior, de 24 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Um rapaz sem nenhuma identificação foi assassinado a bala e o corpo encontrado à margem da BR-408 em Tiúma, Nova Tiúma, São Lourenço da Mata. A polícia segue investigando o caso e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz que não conduzia nenhum documento foi assassinado a bala. Ele teve a residência dele invadida no bairro do Pichete, em São Lourenço da Mata. 2 crimes registrados em São Lourenço da Mata. Foram 2 homens numa motocicleta, invadiram uma casa e mataram o cidadão. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu. Joel Gomes dos Santos Neto, um rapaz com 26 anos de idade, residente em Escada, ele foi agredido a bala lá em Escada por elementos desconhecidos. O atentado aconteceu na noite de anteontem e ele, Joel Gomes dos Santos Neto, estava internado no hospital do Helder Câmara, mas acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. Um rapaz que não conduzia nenhum documento foi assassinado a bala. Ele teve a residência dele invadida no bairro do Pichete, em São Lourenço da Mata. 2 crimes registrados em São Lourenço da Mata. Foram 2 homens numa motocicleta, invadiram uma casa e mataram o cidadão. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu. Joel Gomes dos Santos Neto, um rapaz com 26 anos de idade, residente em Escada, ele foi agredido a bala lá em Escada por elementos desconhecidos. O atentado aconteceu na noite de anteontem e ele, Joel Gomes dos Santos Neto, estava internado no hospital do Helder Câmara, mas acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. Marcelo Gomes Caetete, de 40 anos de idade, residente na rua Papa João Paulo VI, no bairro do Livramento, em Vitória de Santo Antão. Ele estava dirigindo um carro e, ao passar pelo sítio Várzea Grande, zona rural de Vitória de Santo Antão, acabou sendo assassinado a bala por um tal de Lequinha e um outro sujeito que ainda foram perseguidos pela polícia militar. Os policiais ainda efetuaram disparos sem, contudo, alvejá-los. O corpo de Marcelo Gomes foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Roberto Lins da Silva, um homem com 40 anos, foi baleado no sítio Sirigi, zona rural de São Vicente Ferrer. Esse atentado aconteceu no dia 27 deste mês. Elementos desconhecidos atiraram no homem, que inicialmente foi levado para o hospital local, depois removido aqui para Recife, para o HR, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Joel Pedro Leite, de 38 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem à tarde na rua Administrador Jacó Pereira, no bairro Canaã, em Catende. Crime praticado por elementos desconhecidos. Segundo informações, ele, o Joel Pedro Leite, ele seria ex-presidiário e havia deixado o sistema prisional no último dia 12. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Palmares. Alisson Silva Araújo, de 19 anos de idade, este pedalava uma bicicleta quando foi alvejado a bala na rua Pedro Benevides, na Coab 4, em Petrolina. Elementos desconhecidos cometeram o crime e ele morreu no local. 2 homens morreram baleados durante uma intervenção policial em Vitória de Santo Antão. Tiago Soares de Lima e Walter Martins dos Santos hoje estavam no carro HB20 quando reagiram com policiais do GAT. Daí os 2 acabaram baleados, foram levados para o hospital em Gravatá, mas já chegaram sem vida. Os corpos
foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. E vamos agradecer a rapaziada ligada com a gente na Jornal nos Torrões, Sargentozinho, Mutuca, Jamildo, Mizinho, Gilson e também Dom Doido. As recepcionistas do HR estão ligadas com a gente: Andréa Marinho, Raíssa, Elaine e Ismael, o Maqueiro Igor Marinho. E na Praça da Alimentação lá do HR, Carlos da Quitanda, João da Renda e Didi, sei lá, da Quitanda. Toda a turma ligada com a gente. O Wallace Moura está lá em Boa Viagem. O doutor Paulo Abuana, advogado, está ligado com a gente. E também o doutor Paulo Henrique, lá do Cordeiro, Paulo Henrique também. Rubens Mesquita, da Única, conhecido como Cabeça Branca. Isso mesmo. Também ligados com a gente na Rua do Pombal, em Santo Amaro, Adelmo da Suspensão e Marcônio Souza, da Eletrônica. Tonho do Caminhão, Caminhão Baú, está bem pertinho do Mercado Público da Encruzilhada. Lula de Santo Amaro é presidente do Grupo Tesourão do Janga. E também Tonico do Bolo de Rolo. O comissário Sodré, conhecido Barra Pesada, lotado na delegacia de Casa Amarela. Isso mesmo, na Orla do Janga, bem pertinho da Arena Clécio e Lúcio, que são filhos de Dona Célia. Estão lá Manuel do Coco e Nado da Batatinha. Ainda na Orla, bem pertinho dali da Ponte do Janga, toda a turma na academia de Birubiru, professor de educação física e também personal trainer. O sargento PM Robão está lá em Peixinhos, ligado com a gente na Jornal. Carlos do Relógio, o pai dele é o Caboré. Estão no Mercado Público em Camaragibe. No Vasco da Gama, o delegado José Antônio e o filho do delegado, o comissário Zezinho, com a esposa Jerusa. Na Rua Bulgari, no Morro da Conceição, Max do Mercadinho, seu Lu da Barraca e Ayrton Ita Cabeleireiro. Na saída de Beira-Mar, ali no Janga, estão lá Mauro da Mão de Vaca, e lá pertinho, na Cláudio Gueiros, está Melk da oficina Mecanauto. Giovanni Santoro, chefe de comunicação da Polícia Federal, também está sintonizado com a gente na Jornal. No Cemitério do Pacheco, Didi Biti, Vovó Margarete e também o administrador Jorge Bicão. E na Feira Livre de Casa Amarela, Tufão do Caranguejo. Isso mesmo, na Rua da Linha, Jardim Primavera, Camaragibe. Dona Cosma é mãe do delegado Alamo Lima, o conhecido Amarelinho. José Adriano da Silva Araújo, um rapaz com 35 anos de idade, motorista. Ele dirigia um micro-ônibus pelo sítio Riacho da Pedra, município de Jurema, no Agreste do Estado, quando foi emboscado e assassinado a tiros por 2 homens numa motocicleta. Ele ainda desceu do ônibus, tentou correr, mas acabou morrendo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Jussara Nascimento, esta mulher estava sumida desde a tarde da última segunda-feira e foi encontrada morta em um açude no sítio Chatinha, zona rural do município de Jupi, no Agreste do Estado. Jussara Nascimento morreu e a suspeita é que ela teria sido vítima de afogamento. Rapaz assassinado por engano no bairro de Dois Unidos. Morre no hospital mulher espancada pelo companheiro no bairro de Candeias. Táxi metralhado por bandidos deixa 2 pessoas mortas e 3 outras feridas no município de Igaraçu. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, a polícia prendeu aí um tarado estuprador de animais. Olha que situação, Paulo. Olha, Cid, já pensou que parece uma coisa dessa? O cara tinha uma tara danada aí de transar com animais. Transou com a cadela e foi pego quando estava transando com a galinha. Já pensou, cocó, e a cambada lá, a vizinhança caiu em cima dele, por pouco ele não foi linchado.
É o Tiago André da Silva, o sujeito, 37 anos de idade, foi agarrado por populares no momento que estava aí danadinho com a galinha. Eu sei, o galo pega esse cabo, mas quem pegou foi o povo e a polícia militar chegou a tempo. Isso aconteceu no bairro Jardim Petrópolis, no município de Garanhuns, no agreste do estado. Ele foi levado para a delegacia e foi autuado em flagrante por crime de zoofilia. Eita, cabrinha danado. José Márcio Henrique da Silva, de 37 anos, residente na Rua dos Melões, em Tiúma, São Lourenço da Mata, foi agredido a bala num atentado na Rua Campo Grande, no bairro Capibaribe, lá em São Lourenço da Mata. Elementos desconhecidos atiraram no rapaz, que foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento UPA de São Lourenço, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Paulo Manuel Henrique Júnior, de 29 anos de idade, residente no sítio Bom Jesus, zona rural de Itamaracá, região metropolitana do Recife, sofreu um atentado à bala de autoria e motivos não informados e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Um rapaz sem nenhuma identificação foi brutalmente espancado na Estrada Velha de Água Fria por elementos também desconhecidos e a vítima foi socorrida no Hospital da Restauração. Joab de Oliveira Silva, jovem com 22 anos de idade, levou uma camada de pau. Isso aconteceu no loteamento Cristal, Casa Nova. A autoria e os motivos são desconhecidos e a vítima foi trazida para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. Gabriel Francisco da Silva, de 27 anos de idade, foi agredido a bala na Rua 1, à margem da BR-408, loteamento Liberdade, bairro Boa Vista, em Tracunhaém, por Gabriel Luiz Santana da Silva. Os motivos não foram informados e a vítima foi socorrida no hospital local. Jadson Marques de Almeida, com 30 anos, foi agredido a bala na Rua Princesa Isabel, em Garanhuns, no agreste do estado. O agreste está muito violento, Caruaru, Garanhuns, aquela região, a coisa está séria. O Jadson foi baleado, sofreu esse atentado. Aí o suspeito foi preso em flagrante, José Wellington do Nascimento, 31 anos, e a vítima foi levada para o Hospital Regional do Moura. Luciano Ramos Ferreira, de 24 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo e o atentado aconteceu na Rua Ulisses Guimarães, no bairro da Coab, em Gamileira. Elementos desconhecidos atiraram no rapaz, que foi socorrido no hospital local. A polícia prendeu 4 suspeitos por tráfico de drogas na Rua Eduardo Machado, que fica no bairro da Várzea. José Lucas Pereira da Costa, de 21 anos, e Caio Vitor Araújo da Costa. E ainda 2 adolescentes também foram apreendidos. Eles foram encaminhados à delegacia de plantão no bairro da Várzea. E agora, Vanildo Cerqueira, vamos falar de coisa boa. Os aniversariantes de hoje, quarta-feira. Lulu, sem rima, né? Lulu está aniversariando. Ela é irmã de Carol, do bar da Cabidela, em Monsenhor Fabrício, uma festa que será lá mesmo no bar de Carol, da irmã dela. Essa festa organizada pela mãe das duas, Dona Nenê, com a participação de Quinha, Miguel, Davi, Mildinho e também Ciro do Detran. Olha, é Ciro, você é Ciro. É isso aí. Vinícius também está aniversariando, é sobrinho de Bibia de Santo Amaro. A mãe do Vinícius é Daniele do Maria Lucinda. A vovó do Vinícius é Djalma. A vovó é Jaciara. Aí sim, o vovô Djalma, toda a família já reunida. Lígia das Casas Bahia de Casa Maria está aniversariando. Ela é namorada de Diogo e a sogra dela, da Lígia, é a dona Fafá, que vai preparar toda a festa. Sérgio do Clube da Piscina, ali pertinho da UPA Nova Descoberta, está aniversariando também. Ricardo Oião, abre o jóio, cara. Ele é motorista de aplicativo, está completando 58 anos de idade, mora em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, e haverá um almoço lá com toda a família. Jackson Batista da Silva Bezerra, Robinson Santana do Nascimento e Williams Franquilino da Silva são funcionários do SEASA. Ivan Torres Galindo, Edivan da Silva Nunes e Rosa Maria de Vasconcelos são sócios da ANSEF, cujo presidente é Edmilson Miranda, os diretores João Evangelista, o João da Água, Teixeira, Borba, Carlos Rodrigues e também a secretária Marlene. E agora os aniversariantes da MERF PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira, o coronel Sebastião Rufino Ribeiro, olha,
Sebastião Rufino está aniversariando hoje. Os sargentos Arnaldo José Pereira, Augusto César Ramos Santos e Paulo Roberto da Silva. Não é o nosso Paulo, já falamos de Ciro, né? Falamos agora, Paulo Roberto, tá aí essa turma toda aniversariando, e também as pensionistas Juraci Santos Corrêa de Almeida e Edson Barbosa de Oliveira, e também um médico oftalmologista, Dr. João Freire Campos. A polícia está investigando a morte de Décio José de Lima Pedrosa, um homem que tinha 44 anos de idade, morava em Rio Doce, Olinda. Ele foi assassinado a facadas na própria residência, isso mesmo, uma casa de praia que ele tinha lá, ficou lá, a casa dele, foi quem morreu, na Rua Araras, no bairro do Pilar, em Itamaracá. Inclusive o corpo dele já foi encontrado em decomposição. Ele morava em Rio Doce, foi lá para a casa de praia, e quando a família chegou lá à procura dele, estava lá ele morto. A polícia permanece investigando este caso. A polícia também investiga a morte de Danilo Cláudio da Silva, que tinha 28 anos de idade e morava na Rua Santa Mônica, em Passarinho, no Recife. Ele foi assassinado a bala na própria residência. Aconteceu na manhã de antes de ontem. Portanto, a polícia segue investigando o caso. E siga acompanhando aí o meu Instagram, @Eliel Alves, o apresentador. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz assassinado por engano no bairro de Dois Unidos. Éder Ramos da Silva, com 39 anos de idade, conhecido por Edinho, residente no Alto do Maracanã, no bairro de Dois Unidos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Delbrando de Vasconcelos, naquele bairro, por elementos desconhecidos, e ainda chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta. De acordo com informações, o alvo não seria este rapaz, seria uma outra pessoa. Portanto, Éder Ramos da Silva, o Edinho, morreu de graça, e o corpo dele foi removido da UPA de Nova Descoberta para o Instituto de Medicina Legal. Morre no hospital mulher espancada pelo companheiro no bairro de Candeia. Carla Maria Dias Vieira Pinto, com 47 anos de idade, administradora, residente na Rua Padre Nestor de Alencar, apartamento 202, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guaranapes. Ela havia sido espancada brutalmente na noite de antes de ontem, na residência, pelo companheiro dela, Almir Farias de Araújo, de 48 anos de idade. Almir foi preso em flagrante e autuado na delegacia de Prazeres por crime de feminicídio. A mulher, Carla Maria Dias Vieira Pinto, foi levada inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA de Barra de Jangada, de onde foi em seguida removida para o Hospital Oswaldo Cruz, mas faleceu em consequência da gravidade dos ferimentos. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Táxi metralhado por bandidos. Esses bandidos deixaram 2 pessoas mortas e 3 outras feridas. Isso aconteceu no município de Igaraçu, e a notícia é com o companheiro repórter Adúlcio Lucena. O atentado aconteceu entre Itapissuma e Igaraçu, na região metropolitana do Recife. De acordo com a polícia, o taxista estava em Itamaracá e seguia para o Recife com a esposa e 3 vizinhos. No meio do caminho, o táxi foi interceptado por um carro prata e perseguido por cerca de 3 quilômetros. 3 homens armados, sentados nas janelas do veículo, começaram a atirar. Foram vários disparos de arma de fogo. Na PE-35, o taxista perdeu o controle do carro, invadiu o matagal e tombou. 5 vítimas estavam no automóvel. O taxista, com 53 anos de idade, morreu dentro do táxi. A esposa dele, de 49 anos, machucou o braço e foi atendida pelo SAMU no local. Outros 2 feridos foram socorridos para a UPA de Itapissuma. O corpo de um outro homem que estava no táxi foi encontrado do lado de fora do veículo. Ele era obreiro de uma igreja evangélica e seguia para o trabalho. Para a polícia, ele seria o alvo dos tiros, já que no corpo dele, os peritos do IC encontraram 13 lesões, como detalha o perito Augusto Cacho.
O veículo, né, estava trafegando quando o próprio veículo foi alvejado por projéteis atirados por arma de fogo e a partir daí pessoas que estavam dentro do veículo foram lesionadas. Até que em algum momento o condutor também foi alvejado, perdendo o controle do veículo, o qual houve um tombamento e infelizmente as vítimas foram a óbito, 2 vítimas fatais aqui no local. Bastantes tiros, o condutor foi alvejado nas costas, também teve uma outra vítima fatal, passageiro que estava no banco traseiro, foi alvejado, apresentava, né, aqui no local pelo menos 13 lesões. Amigos do obreiro não conseguiam acreditar que ele era o alvo. O comerciante José Carlos afirmou que a conduta do rapaz era exemplar. Quando eu me levantei agora por amanhã, o vizinho lá tá todo comentando essa tragédia aqui que eu tô vendo aqui, né? O nosso professor aí Eita, eu tô nervoso aqui pra falar. Mas o nosso vizinho, um caba bom, da igreja, tenho sem palavras pra falar. A Polícia Civil vai tentar coletar imagens de câmeras de segurança para tentar solucionar o caso. Uma equipe da Força Tarefa de Homicídios esteve no local, dando início às investigações. Após a perícia, os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal do Recife. Adúlcio Lucena, para o Bandeira 2. Pessoas que morreram: José Everton da Silva e Clebson George de Oliveira. E os feridos: Francisco de Assis, Paulo Manuel Henrique e uma mulher, Andréa Carla Moraes. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.